Sinopse do enredo da Estácio de Sá para o Carnaval 2026. Apresentação. Alguns negros querem, custe o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza do seu pensamento, a potência respeitável do seu espírito. Fanon. Tata Tancredo. O Papa Negro no terreiro do Estácio. O enredo do GRS Estácio de Sá para o Carnaval de 2026 apresenta uma narrativa permeada de oralidade, sobre Tancredo da Silva Pinto, Tata Tancredo, e traz o mote com escrita sobre sua passagem neste plano terrestre, bem como uma linha imaginária de sua chegada ao Orum, liderança frente a Umbanda ao Moloco e atuação no Carnaval Carioca que serão adaptados artisticamente e carnavalizados. Nascido em Cantagalo, território fluminense do estado do Rio de Janeiro, antiga Guanabara, Tancredo trazia em seu DNA a cultura religiosa, a cultura do samba e a cultura do carnaval, pois seu avô materno, pai e tia tinham envolvimentos culturais com a religiosidade, jongo, samba e carnaval. Seu nascimento se deu no início dos anos novecentistas, portanto vivenciou na infância e vida adulta a cultura elitista das teorias científicas do branqueamento e do misticismo, ou seja, um projeto de estado de apagamento das culturas negra e indígena, fortalecendo assim a cultura europeia. Ainda jovem, Tancredo foi iniciado como filho de Oxóssi, por tia Benedita e tio Bacaiodé, ambos de linhagem banto. Seu envolvimento ao chegar a terras cariocas se intensifica com o samba através dos grandes mestres do Morro de São Carlos, amizades que o levou a fazer parte da constituição da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar atual Estácio de Sá, e se integrar em terreiro de Umbanda na comunidade. Ele marcou sua trajetória cultural com o samba e religiosidade sendo membro da Liga da União das Escolas de Samba, Confederação e Associações Umbandistas e Ordem dos Músicos. Foi um dos compositores da Canção General da Banda, cantada por Blackout, sucesso do Carnaval dos anos 50, cuja letra inicialmente seria um ponto para algum, além de compor Jogo Proibido, considerado o primeiro samba de break gravado por Moreira da Silva, e muitos pontos de saudações aos orixás. O enredo busca estabelecer as relações de Tata Tancredo com o samba e especialmente com religiosidade ao identificar sua relação ainda menino com sua crença, como também sua confirmação aos 20 anos de idade conferida pelo babalorixá Ganga Zumbi, Carlinhos Guerra, que lhe outorga o decai cargos como Tatá de Inquiqui Citai, ou Luva de Fá, o que representa o sumo sacerdote de Orumilá e Fá. Sua iniciativa ao edificar entidades sociais umbandistas começa através de uma mensagem que recebe de Xangô no terreiro na cidade de Duque de Caxias, de sua tia Olga da Mata e seu tio Paulino da Mata. Na incorporação, Xangô aconselha que ele deveria se dedicar à formação de entidades e ações que erguesse a Umbanda como sendo uma prática de ancestralidade negra, assim como tinha participado na formação da Liga da União das Escolas de Samba. E assim, ele se empenha na mensagem de Xangô, e nessa luta pelo reconhecimento da Umbanda com raízes africanas fica conhecido como o Papa da Umbanda ou Moloco. Assim, o Papa da Umbanda 12 agrega em suas iniciativas outros segmentos umbandistas vislumbrando o amparo de uma Umbanda detentora de raízes africanas. Logo, sua diligência em sistematizar a religião o faz criar ferramentas para dar voz e vez ao povo do santo, em defesa de uma Umbanda africanizada. E dessa forma o uso de escrituras de livros, colunas de jornais e criação de eventos no Rio de Janeiro e em outros estados, faz parte da construção de uma Umbanda sincretizada. Os exemplos das escritas são o jornal O Dia, Gazeta de Notícias e 30 livros como Mirongas de Umbanda, Heroda Umbanda, Cabala Umbandista, entre outros. Nas festas as representatividades foram homenagem a Iemanjá nas praias do Rio de Janeiro, que era em fevereiro e depois passou para 31 de dezembro, Preto Velho em Inhoaiba, Rio de Janeiro, que acontece até a atualidade na Praça Adolfo Lemos, festa de Ialoxada Pampulha, Cruzandê, em Betim, Minas Gerais, e a festa de Xangô em Pernambuco. Tata Tancredo no Rio de Janeiro buscou se aproximar de figuras relevantes para desempenhar celebrações religiosas, e por conseguinte, difundir sua visão cultural sobre Umbanda ao promover encontros com discussões sobre a religiosidade. Nesse contexto, o estádio do Maracanã foi palco de um grande encontro entre umbandistas e demais personagens. E sua participação religiosa em pleno vão central da Ponte Rio-Niterói com a presença de políticos e outras entidades religiosas, na unificação dos estados Rio de Janeiro e da Guanabara, evento denominado Rosas no Mar unificam a Umbanda nos mostra sua influência como religioso de matriz africana na cidade do Rio de Janeiro. E dessa forma o Papa da Umbanda faz uso de estratégias de astúcia se posicionando frente aos grupos sociais, espaços públicos entre outros para afirmar a negritude e hibridização da cultura religiosa negra africana com a cultura umbandista. Dando ênfase à Umbanda ou Moloco,
como sendo uma ramificação dessa religião, que em suas normas litúrgicas apresenta elementos e práticas utilizadas no continente africano. Com tais táticas de penetração no universo político e social da cidade, o Papa da Umbanda tinha o desígnio de decidir questões teológicas relacionadas a um plano de institucionalizar a religião de matriz africana. A todo momento o líder umbandista buscava, junto com outros líderes da ocasião, exibir seus entrosamentos acerca da religião, de forma a apresentar um enfrentamento pacífico nos espaços públicos e frente aos negacionistas da fé e práticas afro-carioca e umbandistas. Sua luta deixa o legado que são os terreiros de Umbanda e suas diversas denominações na cidade do Rio de Janeiro, e mesmo com sua morte em 1979, quando deixa esse plano, a Umbanda Omoloco e outras ramificações cariocas se mantém firme e resistente, após décadas de luta e obstinação serena do Papa da Umbanda. E sua passagem para o Orum por conta de sua dedicação, certamente foi um grande xirê 13 entre orixás, caboclos, o povo das almas, ereis e exus em uma celebração à sua chegada no plano espiritual. Dessa forma, a primeira escola de samba do Brasil, também fundada por ele, reafirma a mensagem de Tancredo da Silva Pinto sobre a diversidade religiosa, a afirmação identitária e a resistência negra, celebrando essas dimensões com o amor, a intelectualidade e a alegria que sempre marcaram a trajetória do homenageado. Sinopse: Tata Tancredo. O Papa Negro no terreiro do Estácio. Ele veio de tão longe para Saravá o Endá, bis, bendito. Louvado seja, ele é o rei do Panaiá. Bis, bate o bumbo. Lá na aldeia Auea. Salve Oxóssi. Salve Tata Tancredo. Meu banzo pra você está o Ifá que decide, Orumilá ore. Mi, todo lugar Nigéria, outro lugar Benin. Orumilá, Maracutaja. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, general, Mourão, vara. Madura que não cai, Mourão, catuca por baixo. Que ele vai, compositor, Tata Tancredo. Festejo ao guardião das raízes afro-brasileiras. Tancredo da Silva Pinto optou por defender a cultura religiosa afro-brasileira e seus legados por meio das celebrações e festejos, pois essas manifestações representavam uma das mais marcantes lembranças de sua infância, vividas em um ambiente familiar envolto pela musicalidade, pelos batuques sagrados e pelas festividades carnavalescas, entre outras. Dessa maneira, participou de criações de importantes celebrações religiosas e carnavalescas, reafirmando a identidade cultural e religiosa, além de promover momentos de comunhão, solidariedade e festejos. Mais do que um pai de santo, foi compositor de sambas, pontos de umbanda e escritor. Tata Tancredo foi um defensor da liberdade de um culto sincrético, foi um guerreiro incansável da cultura afro-brasileira, deixando um legado que ainda ressoa nos terreiros, nas rodas de samba e nos cortejos carnavalescos. Seu nome e sua história permanecem vivos na força dos tambores e no esplendor das cores que irão atravessar a Avenida Marquês de Sapucaí, o berço da tradição e espiritualidade. A história de Tata Tancredo se inicia nas terras de Cantagalo, região de grande tradição cafeeira e marcada pela presença de ex-escravizados. Filho de Belmiro da Silva e Edvirgens Miranda Pinto, Tancredo descende de uma linhagem que valorizava cultura, resistência e religiosidade, pois seu avô materno, Manuel Miranda, era fundador de blocos carnavalescos como o Bloco Avança e o Treme Terra. Sua tia Olga da Mata, conhecida como Rainha Ginga, destacava-se no cordão místico, também constituído pelo avô de Tancredo, que apresentava uma mistura de samba de caboclo com ritual africano, demonstrando a forte presença das tradições afro-brasileiras no carnaval da época, traços marcantes em sua constituição familiar. Desde jovem, Tancredo teve seu primeiro contato com o carnaval, fascinado pelos cortejos dos blocos e cordões que desfilavam em sua cidade. Essa vivência, que se deu em um momento que o projeto de Estado era exorcizar a cultura negra e indígena, marcou profundamente sua trajetória de militância pacífica, o que não abalou suas defesas frente às culturas religiosas e do samba na cidade carioca. Aos 13 anos ele tinha forte atração pelos toques para os Exus. Nessa idade foi iniciado espiritualmente, por tia Benedita e tio Bacaiodé, sendo consagrado ao dono do seu Ori, Oxóssi. Sua migração para o Rio de Janeiro trouxe consigo não apenas sua fé, mas também sua missão de preservar a herança africana na religião. Na cidade de Duque de Caxias, sua tia Olga da Mata fundou um terreiro chamado São Manuel da Luz, fortalecendo os laços entre família, religião e cultura afro-brasileira e uma defesa ao sincretismo religioso sendo constituído através dos aprendizados exercidos na Umbanda africanizada. Raízes no samba carioca. No Rio de Janeiro,
Tancredo se estabeleceu no Morro do Salgueiro e mais tarde no Morro do São Carlos, berço do samba que teve relações estreitas com Baiaco, Brancura, Heitor dos Prazeres e Ismael Silva. Tancredo também teve participação fundamental na fundação da primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, no bairro do Estácio, ao lado de grandes mestres do samba, bem como frequentador de terreiro de umbanda da comunidade e mais tarde ajudaria a fundar a Liga da União das Escolas de Samba. Ao fazer parte do momento histórico que marcou a transição dos blocos carnavalescos para o modelo das escolas de samba, que foi a base do carnaval moderno, ele se fez presente com intensidade. E assim, o Papa da Umbanda reafirma sua luta na preservação das raízes africanas e penetra na trajetória do mundo do samba. Como profissional trabalhou como estafeta, entregador de telegramas nos correios, e ao mesmo tempo fortalecia sua arte e espiritualidade. Suas músicas gravadas pelos cantores Blackout e Moreira da Silva ganharam espaço nos anos 1930. General da banda em homenagem a algum lhe rendeu subsídios financeiros para atender ao pedido de Xangô em criar uma instituição em defesa dos umbandistas, e Jogo Proibido considerado o primeiro samba de break. Ao conviver com icônicos do Morro de São Carlos consolida um elo entre o samba e a umbanda na cidade carioca. Tancredo foi responsável ao liderar o movimento de reafricanização da umbanda, confrontando a vertente branqueada da religião que inicialmente fortificava elementos europeus na religião. Ele defendia que a Umbanda trazia em sua constituição elementos africanos, portanto, não era apenas uma Umbanda com elementos indígenas e europeus como muitos protegiam e identificavam na época. Suas obras literárias e sua coluna semanal no jornal O Dia espalharam seus conhecimentos por mais de 25 anos, o que foi uma estratégia de penetração social e defesa pacífica, através da mídia e da literatura em amparo a uma Umbanda também africanizada. O Papa da Umbanda Omoloco e seu legado, a consagração da fé afro-brasileira. As águas sempre estiveram presentes na trajetória de Tata Tancredo, no simbolismo espiritual, uma vez que sua fé em Iemanjá como Rainha do Mar marca sua presença em dois grandes eventos em que ele participa e promove, Réveillon e Ponte Rio-Niterói. A festa de Iemanjá, criada por ele, tornou-se um marco de devoção, inspirando a tradição do Réveillon de Copacabana, espaço em que por muitos anos os terreiros se encontravam nos primórdios da festividade. Sua visão de promover a união entre religião, música de preto, pontos de saudações e celebração popular, fez do evento um espaço de contemplação à espiritualidade. Todavia, na atualidade esse mesmo evento atrai multidões para saudar o novo ano com espetáculos de fogos de artifícios, shows e músicas eletrônicas, não mais com a lógica espiritual fomentada pelo Papa da Umbanda. Ao promover o movimento da festividade Cruzambê, um espaço sagrado para os religiosos, que é celebrado em Betim, Minas Gerais, o Papa da Umbanda intensifica e reforça com seus pares que o Cruzeiro das Almas, Cruzambê, um símbolo em que se cultua as almas e se dá comida, e que tem como finalidade caracterizar uma vinculação com os orixás e espíritos ancestrais. E assim ele fomenta sua visão religiosa nesta região. A luta de Tata Tancredo pela valorização e respeito às religiões de matriz africana se materializou em grandes eventos que deram visibilidade à Umbanda e suas raízes africanas. A Festa da Fusão, realizada na Ponte Rio-Niterói, o ritual Rosas no Mar unificam a Umbanda, e o evento Você Sabe o que é Umbanda, no estádio do Maracanã, demonstram seu papel como líder espiritual e defensor da identidade afro-brasileira. Além disso, criou e organizou diversas festas religiosas pelo Brasil, entre elas, Festa de Aloxá na Pampulha, Belo Horizonte, MG, Festa de Preto Velho em Inhoaíba, Rio de Janeiro, e Festa de Xangô em Pernambuco. Tancredo em suas atitudes frente à defesa de uma Umbanda africanizada trazia conhecimentos, promovia festividades e encontros de forma polida sem agredir a compreensão de outros seguidores da Umbanda. Ele simplesmente solicitava através de suas convicções uma concepção sobre a existência dos traços da cultura africana nos diversos segmentos da Umbanda, o que para ele era legítimo e legível a presença de certas práticas ritualísticas e elementos litúrgicos utilizados nas religiões de raízes africanas nos terreiros de Umbanda. Xirê para Tata Tancredo no terreiro do Estácio, o mensageiro de Orumilá e Fá. A religião é o laço entre Deus e os homens. Todas as ideias religiosas têm, pois, um fundamento comum, que é a existência do Ser Supremo, a manifestação de sua vontade através das forças naturais, o destino do homem após sua morte. À proporção que caminhamos na senda do conhecimento, mais se nos afigura demonstrar a unidade fundamental do sentimento religioso que independe das condições de raça e cultura. Freitas e Tata Tancredo.
Em sua chegada ao plano espiritual, na encruzilhada entre o Orum e Aié, os tambores ecoam, chamando todos os guardiões da ancestralidade. O grande terreiro celeste se ilumina, e Exus, de gargalhada solta e passos firmes, abrem os caminhos para o batuque. Com seus cocares coloridos, os caboclos chegam à dança guerreira, trazendo folhas sagradas e ervas de cura. Os pretos velhos, com seus cachimbos perfumados e olhares serenos, unem-se ao redor, contando histórias de resistência e fé em uma roda falangeira. Eis que os hereis surgem em giros alegres, espalhando risos e flores pelo espaço sagrado. Os orixás, majestosos, ocupam o terreiro sagrado de pé para consagrar, e à frente deles, Orumilaifa ergue sua mão para abençoar o escolhido. Tata Tancredo se aproxima com humildade, vestindo um manto tecido com fios da memória ancestral. Em suas mãos carrega todo o seu conhecimento terrestre, através das palavras leva o axé do tambor, com seu canto, além da força espiritual que liga o ontem, o hoje e o amanhã. És o mensageiro da sabedoria de Ifá que agora é celebrado por nós. Anuncia Xangô, batendo seu oxé contra as pedras flamejantes e diz também: que tua voz jamais se cale mesmo nesse plano. Tu defenderás, ainda que espírito, as raízes e a memória do povo preto. Completa Nanã, ao dizer com sua água serena, limparás os caminhos da ignorância daqueles que na terra habitam e que habitarão. Iemanjá lança sobre ele, em seu ori, as águas do oceano, Oxum o amor e o brilho das riquezas, e Ogum ergue sua espada, garantindo proteção nesse novo plano. Oxalá, com suas vestes brancas reluzentes, derrama sobre Tata Tancredo suas águas purificadoras, concedendo-lhe clareza, paciência e sabedoria em sua nova morada. O Xireque reverencia sua missão que não era travada com armas, mas com palavras, cantos e conhecimento, uma luta guiada pelo respeito às tradições, pelo resgate da memória ancestral e pela resistência cultural. Cabe salientar que ele enfrentou as injustiças não com a força bruta, mas com o axé de sua fé, levando adiante a luz da ancestralidade africana para que nunca se apague. Por fim, Oxóssi, dono do seu ori, ergue seu ofá e proclama: é caçador da verdade, guardião da memória e guia daqueles que buscam as raízes de seu povo. E então, coroado com o brilho da história e o peso da missão, Tata Tancredo dança entre os ancestrais, sua alma pulsando com os tambores eternos. No grande terreiro do Orum, a festa não tem fim, pois a luta pela ancestralidade é um canto que nunca se cala e nunca se apaga. Autor: carnavalesco, Marcos Paulo. Autora: enredista, Cristina Silva.